Olha, quando a gente fala das gigantes de tecnologia, poucas são tão mal compreendidas quanto a Alphabet. Muitos ainda enxergam apenas a fachada de um buscador, mas por trás existe uma máquina de alocação de capital incrivelmente complexa e poderosa. E é essa história que a gente vai desvendar agora. E a tese central é a seguinte: o maior erro que o mercado comete hoje é continuar tratando a Alphabet como se fosse só um buscador. Essa visão, além de superficial, acaba escondendo o valor real e, principalmente, a estratégia de longo prazo da companhia. É exatamente esse o ponto. A percepção de que o Google é a Alphabet é um equívoco fundamental. É uma visão que simplesmente não captura a verdadeira dimensão da empresa e o que ela está de fato construindo para o futuro. Beleza. Então, qual é a história real por trás da Alphabet Inc? Para a gente entender de verdade, a gente precisa começar a juntar as peças desse quebra-cabeça. E para entender a Alphabet, a gente tem que começar pela fundação dela, pelo motor que alimenta todo o resto. Não como se fosse a empresa inteira, mas como o seu coração pulsante. E que motor é esse? É o Google Search, claro. Pensa nele como um sistema que gera um fluxo de caixa gigantesco, previsível e que ainda por cima é protegido por um efeito de rede que é, olha, quase impossível de quebrar. É esse poder financeiro que financia todo o resto. E a escala disso é impressionante. A gente está falando de dezenas de bilhões de dólares em caixa todo santo ano. Esse dinheiro é o combustível que permite a Alphabet investir pesado no futuro sem ter que comprometer as suas operações do dia a dia. Ok, e o que eles fazem com todo esse dinheiro? É aí que a genialidade da Alphabet realmente aparece. A história da empresa é uma aula de alocação de capital, com investimentos estratégicos que foram muito, mas muito além das buscas, construindo verdadeiros impérios. Vamos pegar o YouTube, por exemplo. Um caso clássico. Em 2006, eles pagaram mais de US$ 1,5 bilhão. E na época, o mercado achou uma loucura, um exagero. Hoje, é uma das maiores plataformas de mídia do planeta. Uma infraestrutura de atenção global com um potencial de monetização que parece não ter fim. E tem o Android, que é outra jogada de mestre. Ele não foi feito para dar a mesma receita direta que a busca. A genialidade aqui é outra, é puramente estratégica. O Android protege todo o ecossistema do Google, garante que os serviços dele cheguem a todo mundo e, com isso, fortalece o seu domínio no maior mercado de dispositivos do mundo. E é nesse ponto, juntando o YouTube, Android e outras peças, que a verdadeira identidade da Alphabet começa a ficar clara. Ela não é uma empresa de um produto só. Ela é, na verdade, uma holding de tecnologia com um portfólio diversificado de apostas no futuro. Então, o que é uma holding de tecnologia na prática? É uma empresa que funciona como um portfólio de vários negócios diferentes. O trabalho dela é investir cedo em projetos que têm um potencial de retorno assimétrico, ou seja, o ganho de um único acerto pode pagar por todos os erros e ainda sobrar muito. E falando nesse portfólio, tem uma aposta específica ali dentro que o mercado, bem, ele simplesmente não coloca na conta. É quase um ativo secreto, escondido à vista de todos. É um investimento na SpaceX. Sim, é uma empresa do Elon Musk. A participação que a Alphabet tem ali, mesmo depois de algumas diluições, tem o potencial de valer dezenas de bilhões ou até perto de US$ 100 bilhões num futuro IPO. É um valor que simplesmente não está refletido no preço da ação hoje. Mas por que isso é tão relevante? Porque a SpaceX, principalmente com o Starlink, não é só uma empresa de foguete, sabe? Ela está construindo literalmente uma nova camada de infraestrutura para a internet global. Um negócio com um potencial de receita recorrente altíssimo, que é exatamente o tipo de coisa que o mercado de tecnologia adora. E essa mentalidade de apostar no futuro vai muito além da SpaceX, claro. Se a gente olha o portfólio de outras apostas, encontramos potenciais gigantes. A Waymo em carros autônomos, a Verily em tecnologia para a saúde e a DeepMind que está na vanguarda da inteligência artificial. E qual é a lógica que amarra tudo isso? Tem um nome para isso, opcionalidade assimétrica. Pensa assim, a empresa faz várias apostas, que são relativamente pequenas para o seu tamanho, em áreas que podem se tornar gigantescas. Um único acerto, um só, como a Waymo dominar o mercado de carros autônomos, pode gerar um retorno que muda a escala da companhia inteira. Então, quando a gente junta todas essas peças, a imagem final que aparece é bem diferente daquela do começo. A Alphabet, na sua essência,
é uma máquina projetada para a inovação. O modelo deles, no fundo, é de uma simplicidade genial. Funciona assim. Passo 1. Gerar um volume absurdo de caixa como o negócio principal, que é dominante. Passo 2. Reinvestir esse caixa em aquisições estratégicas e em apostas de longo prazo. E passo 3. Construir um portfólio de empresas que podem ser as gigantes de amanhã. Então, no fim do dia, a gente percebe que a Alphabet não é só uma empresa de tecnologia. É muito mais do que isso. Ela é uma plataforma global de capital, de inovação e de escala. É uma entidade única, com a capacidade rara de transformar o lucro de hoje no futuro de amanhã. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, que fica no ar. Com todos esses elementos em jogo, será que o mercado está finalmente pronto para enxergar o quadro completo?